Sensações está começando agora. Hoje vamos falar de um transtorno alimentar grave e que abala a integridade física e psíquica do doente e da família. A anorexia nervosa. A anorexia é uma doença psiquiátrica que mais mata no mundo, mais frequente entre as mulheres jovens. Essa doença aparece em quem tem fixação pela cultura do corpo, na luta para ser magro. Quando a gente fala de magro, nesse caso, é muito magro. É sobre a anorexia nervosa que vamos conversar com o endocrinologista Ailson Gomes. O estado de saúde de uma pessoa anoréxica pode se agravar muito devido à demora do diagnóstico certo. A partir daí, é muito importante o acompanhamento nutricional. A nutricionista Patrícia Arraes vai explicar para a gente como pode ser feito o restabelecimento do peso e a volta ao normal do padrão alimentar de uma paciente que sofre de anorexia. Mediação de conflitos é outro assunto de hoje. O novo Código de Processo Civil traz mudanças nesse tema. A ideia é reduzir o tempo de espera pela sentença de uma ação judicial. Assunto da presidente da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB do Rio de Janeiro, Samanta Pelágio. Apaixonado por teatro desde a adolescência, dramaturgo e diretor teatral Flávio Marinho colecionou centenas de programas de peças de teatro ao longo de 40 anos. Através deles, e durante 2 anos, o Flávio deu forma ao livro Teatro é o Melhor Programa, que vai lançar segunda-feira aqui no Rio. Fundadora do prestigiado Grupo Tapa, a atriz Denise Weinberg está em cartaz com a peça O Testamento de Maria. O espetáculo conta como Maria, no fim da vida, no exílio, tenta desvendar os mistérios que cercaram a crucificação do filho dela. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar com a anorexia. Anorexia, doença. Eu falei na abertura que quando diagnosticado, entra a nutricionista, mas assim, até diagnosticar demora? Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, você e o programa. E, mais uma vez, abordar também esse tema da anorexia, que é um tema muito importante, que vem aumentando a cada ano, né? E de uma forma bastante preocupante, né? A anorexia, quando eu comecei em endocrinologia, era um tema que a gente falava que era clássico da adolescente, jovem, classe média, em conflito com o corpo. Hoje já não falamos mais dessa maneira, né? A anorexia hoje nós temos visto também em homens, de modo que mudou também essa questão do gênero, então homens também com anorexia e faixas etárias também variadas. Então, tudo isso, na verdade, por uma questão de culto excessivo ao corpo, né? E as pessoas perdem esse limite entre o que é normal e o que é patológico. Então, na verdade, é uma doença mais de cunho psiquiátrico. É estudado dentro da endocrinologia por diversas razões, né? Mas é uma patologia, um distúrbio psiquiátrico, psicológico. Tem um componente biológico, sem dúvida alguma. Hoje tem estudos mostrando a importância de alguns genes, pelo menos uns 4 relacionados à predisposição a desencadear a anorexia, mas precisa de um fator ligante, né? De alguma coisa que estimule, que ligue aquele gene. E aí nós temos esse estímulo ambiental, social, psicológico ao redor hoje, que é esse culto ao corpo. E as consequências dessa patologia, elas são extremamente deletérias, né? Porque traz um transtorno tanto psicológico grave, importante, as pessoas perdem a sua socialização, perdem em termos de trabalho, de colégio, e fisicamente também, né? Os graus... Além de destruir a relação familiar, porque deve ficar a família inteira envolvida. Sempre a família é envolvida e desestabiliza a família. Eu nunca vi nenhum caso que não houvesse algum tipo de envolvimento familiar. Sempre isso acontece. Mas, para o lado do paciente também, os transtornos são muito graves. Então, nós encontramos graus variados de nutrição, né? Lembrando que é uma patologia que tem uma mortalidade, existem estatísticas que chegam até 18% a 20% de risco de mortalidade. Então, 20% de mortalidade para a saúde, para a medicina, é uma estatística importante, não pode ser forte, não pode ser desprezado, né? E a gente descobriu na internet que tem até tabela. Assim, uma menina de 1,50 m que
nessa batalha pelo corpo, tem que pesar 34 quilos. Feito por elas, pelas próprias E quem faz as tabelas são elas. São. Quer dizer, uma pessoa de 1 metro... Quanto você tem de altura, Flávio? 1,81. 1,80. Então, vou ficar com 1,80, você teria que pesar 48 quilos. É uma meta da menina anoréxica. A tabela está aqui, ó, tabela da perfeição. E não varia, não, olha. Tem vários sites e vários movimentos mostrando essa tabela, ó. E isso passa... Uma pessoa de 1,60 m, que é um padrão, né, teria que pesar 40 quilos. Isso passa na mídia, né, no Face, nos mecanismos de comunicação, né, da mídia. Elas fazem eletrônica, grupos, devem fazer. Ainda mais com essa facilidade. Olha o estado da Angelina Jolie, que dizem, porque a gente não sabe, nem conhece a Angelina Jolie, como vocês devem imaginar. Mas olha o estado dela, assim, você vai vendo que a pessoa vai ficando... Vai se transformando. Vai se transformando. Olha aqui, aqui está bem evidente a transformação, ela vai... São fotos recentes, né? Essa aqui foi capa na semana passada. Eu não sei se é verdade, pode até ser montagem, Deus me livre, né, mas... a revista deu como anorexia... já tem umas notícias falando que ela não está dessa forma... que passeou com os filhos essa semana em Londres. Mas não apareceu a foto que apareceu foi essa. Pois mas a gente sabe que ela tem uma preocupação excessiva mesmo com o peso. Quer dizer, na verdade, assim, a menina quer ser modelo, né? O que eu acho complicado é porque uma deve passar para a outra. E nessa época da vida, adolescência, a gente segue muito o grupo, né? A nossa tribo, em vez de seguir a família. É uma hora que a tribo é mais importante, né? Essa condição, inicialmente... Seus colegas são magros, você quer ficar mais magra. Deve ser uma gincana isso. Hoje, sim. Inicialmente, nós vimos, há 2 décadas, a anorexia era característico do atrizes, bailarinas, modelos, atletas, né? As ginastas, enfim, exemplo, né? Hoje não. É que precisavam desse corpo tão magro para uma questão profissional. Uma profissão. E perdia o limite da normalidade. E aí ia para o lado excessivo, né? Que é esse limite. Mas a situação hoje não. Hoje, disseminado, internações cada vez mais frequentes, centros de tratamento. Temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que tem pacientes que ficam internados durante meses. No ano passado, nós tivemos 2 internações do meu grupo de 4 meses de duração. Olha o custo disso. O custo disso, até recuperar. Foram 2 pacientes internados com índice de massa corporal de 14, que é uma desnutrição grave. Né? Quer dizer, esse índice de massa corporal, só recapitulando, é um índice que nós usamos para calcular, né, o grau de nutrição. A gente divide o peso da pessoa pela altura ao quadrado. E aí tem diversas variações. Então, essas pacientes, por exemplo, internaram com um índice de 14,5, que é um índice de desnutrição grave. Morre de desnutrição, na verdade. Morre de desnutrição. Quer dizer, a desnutrição leva a uma arritmia, a uma infecção, né? E a pessoa fica fraca também, vai pegar qualquer doença. Sim, porque o diagnóstico, na maioria, é tardio. É difícil fazer o diagnóstico precoce, né? Na maioria, quando chega para o endocrinologista, para a nutróloga, psiquiatra, psicoterapeuta, já chega numa situação avançada de doença. Porque a família também demora a enxergar. Porque existe o culto do... É interessante emagrecer, né? Como você emagreceu, você está ótima. É a primeira frase que falam, isso, né? Você e isso alimenta até a família observar que já está excessivo. Demais, né? Até a família observar que aquela, no caso, menina, a gente ainda tem um índice maior entre as meninas, né? Ela não está se alimentando, ela se serve, outros se alimentam e ela não. E a família demora a enxergar isso, demora a ver que ela já está com distúrbio da autoimagem mesmo. A novela, vou puxar uma brasa aqui para minha sardinha um pouco, a novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, tem uma menina de uns 14, 13, de 12 a 15 anos, eu não vou saber a idade do personagem, que faz o papel de Priscila, que eu também peço desculpa, mas não lembro o nome da atriz, que está nessa fase. Ela já está desmaiando, já passa mal. Quer dizer, eles estão abordando isso na novela, que é uma novela infanto-juvenil. Exatamente mostrando, ela já foi atropelada, já está internada e tal, com anorexia. A mãe ficou dizendo para ela não comer para ficar magra, e ela começou... O personagem da mãe, a mãe é a vilã, então a mãe começou a instruir a menina seca assim.
e a coisa começou. Quer dizer, há um incentivo no primeiro momento da própria família, assim, ai, que bom que você está magra e tal. Não chega a ter um incentivo, um incentivo. Na verdade, são fatores diversos. Quando você entra pelo aspecto psicológico, aí tem que ver todas as condições daquela pessoa, se teve algum trauma na infância, se teve alguma perda, se teve abuso sexual. É multidisciplinar. Entra Exatamente. o endócrino, entra a nutricionista e o psiquiatra. Se ela compete, geralmente, com o pai ou com a mãe por algum mecanismo, algum processo, né? Então, é uma patologia que envolve multidisciplinar, precisa do endocrinologista, do psiquiatra, da nutricionista, da psicoterapia. Hoje, eu considero um pilar muito forte na abordagem da anorexia a psicoterapia. A psicoterapia cognitivo-comportamental hoje veio assim, acrescentar muito, um resultado muito bom, muito positivo na condução desses pacientes. Né? É uma doença cara, né? Porque é uma doença cara. Se a família tem dinheiro, ela vai ter um endocrinologista, um psiquiatra, uma nutricionista e um psicoterapeuta. Uhum. Né? Ou alguém vai detectar, depois alguém vai ter a sessão de análise, etc, etc. Aí... E um acompanhamento por longo prazo, não é uma patologia. Não para é uma pessoa sem dinheiro é perverso. Não é uma infecção que você vai tomar um antibiótico durante 10 dias, 14 dias e ficou curado. Não se trata disso. E nós temos um índice de remissão de até 60%. Então, quer dizer, são pacientes que nós vamos continuar acompanhando por um longo período. E a patologia pode voltar a ser manifestada de outras formas. De outras formas. Né? Então, na verdade, esse paciente não vai ter alta. E é uma doença que dá mais em classe A, B, ou se vê em camadas mais populares também? É característico mulheres, jovens, brancas e de classe favorecida. Uhum. Isso é típico. Mas isso hoje é muito complicado, porque, quer dizer, esse perfil está mudando. Sempre será maior. Isso. Mas pela internet, você espalha isso com muita facilidade. Tem dicas de blog, olha aqui. Aprenda a distinguir a mensagem "estou com fome" emitida pelo estômago, daquela "quero comer", emitida pelos olhos, nariz e ouvidos. Quando bater a fome, pese-se. Quem quer ficar mais gorda? Com certeza não. Então nem pense em comer. Conte até 1000, depois pense se ainda vale a pena comer. Que horror. Escove os dentes sempre para ficar com vontade de comer. O sabor da menta disfarça a fome. Se a fome for insuportável, mastigue o alimento e depois cuspa. Não engula. Evite ficar desocupada. Vai se exercitar, dance um pouco, mantenha a cabeça ocupada. Então ainda faz exercício. Faz exercício. Mesmo estando magérrimo. Mesmo estando magérrimo. Essa é terrível. Colocar pimenta na língua, cerca de 5 gotas, ajuda demais a não comer. Bem, estou quase comprando um vidro de pimenta. Deus me livre. Compre roupas com números menores ao que você está usando agora, ou do tamanho que você quer usar quando chegar à sua meta. Quando conseguir vestir, você vai se sentir vitoriosa. Uhum. Então ainda tem uma coisa da recompensa. Que torna tudo mais complicado. Eu tive uma paciente que a recompensa dela era comprar calcinha nas lojas infantis. Quando ela conseguia comprar roupa íntima de loja infantil, para ela aquilo ali era fantástico. Tome comprimidos para azia se tiver com muita fome. Neutraliza o ácido do estômago que te faz sentir fome. Você vai ficar chupando antiácido, é isso? Isso. Qualquer caloria queimada já é importante. Quando estiver sentado, mexe a perna, contrai o abdômen. Nunca pare de se exercitar. Beba água sempre. Isso faz com que você se sinta cheio e passa fome. E nos mantém hidratados. Água gelada queima mais calorias que água quente. Isso faz sentido? Porque o metabolismo tem que trazer para a temperatura de 37 graus. Por isso que eu estou gorda. Eu não gosto de água gelada. Tá vendo, doutora? Isso eu descobri. Quando sair, só leve o dinheiro que precisar. Nada extra, para você não gastar em comida. Caminhe, volte do colégio ou do trabalho a pé. Saia para dar uma volta. Se vai a algum lugar longe, ou volta de algum lugar longe, e se usar ônibus do metrô, pare 1 ou 2 estações antes. Sente-se com a coluna reta. Ter uma boa postura queima mais 10 calorias do que curvado. Todo mundo se consertando, gente. A gente está brincando, mas é uma loucura. Isso foi tirado de um blog da internet. Elas trocam informação entre elas. Elas se ajudam nesse momento. Quando uma está em recaída, a recaída delas é ter comido, digamos, 2 maçãs, ao invés da meia maçã estabelecida para consumo diário.
Tem meninas que tomam leite, vão diminuindo a ingestão de leite, até que um momento começam a diluir o leite em água e depois bota água e gotas de leite naquela água para ser ingestão de leite diária. Então, quando elas recaem, uma vai ajudando a outra, que vão conseguir. Amanhã é um novo dia, né, para que consiga ver os ossos, né? Meu Deus, é o mesmo processo de Zahar. Né? É mesmo. Estraga, olha essa dica, estrague a tua comida, coloque muito sal, por exemplo. Resulta muito bem, porque você não vai conseguir comer. Esse papo está abrindo um apetite. Não tá? Olhe para a gordura que tens no corpo e pensa o que é comer, não vai mais fazer nada. Se não adicionar mais gordura. Aí é uma coisa interessante de falar. Olhe para a gordura que tem no corpo. Elas não têm gordura. Elas têm IMC de 14, IMC de normalidade é 18,5 a 24,9. Você teria isso. Né? E você é magra. Você teria 18 por aí, assim, pra gente ver o normal. Não. Eu tenho 22,5. Você vê, 22, ela já é magra pra caramba. Né? Mas é o IMC normal, é a média. Claro, ela é nutricionista, ela não ia fazer uma loucura dela. Com segurança, tem que pensar na reserva. Também tá sequinha, é jovem. Não, eu tava louca pra saber aí qual era o meu peso dela. Nós vamos fazer a conta no intervalo. Aprende a gostar, essa também é terrível, aprenda a gostar da sensação de vazio no estômago. Vai sentir-se enjoado quando comeres exageradamente mais uma vez. Isso é um dado importante, porque no início da anorexia, elas têm fome e aprendem a contornar a fome. Numa fase tardia, essa fome pode deixar de existir por outros mecanismos, Se entendeu? essa doença não fosse grave, elas podiam ganhar a vida fazendo palestra, né, com essas dicas. Isso. É que a doença depois vira doença e a gente não pode brincar com isso, né? A gente está brincando aqui para criticar, para mostrar que não está certo. Se comer, tente comer somente, sempre no mesmo lugar, mas sozinho, sem ver televisão no computador. Comer em frente à TV distrai dos sinais do estômago cheio e provavelmente vai comer mais, não vai reparar na quantidade. Lembre-se, perder peso não é só um objetivo, é também uma disciplina. Elas são fascistonas. Um dia desleixado na dieta não é desculpa para parar e engordar horrores. Desistência é desculpa dos fracos e você não é fraca. Aí é que o bicho pega. Né? Porque esse conceito de fraco forte, durante os dias de NF ou de LF muito baixo... NF é no food ou low food, ou não comer ou comer muito pouco. Elas estabelecem entre elas qual é o dia do NF e do LF. Pingue até 3 a 10 gotas de limão, com uma gota de adoçante sem calorias em 500 ml de água gelada. Vai te refrescar, além de fazer você se sentir melhor e queimar calorias. E, de novo, água gelada acelera o metabolismo. Evite passar perto da cozinha, principalmente no horário de comer, que seus parentes estarão lá e vão te obrigar a comer. Isso, com certeza. Eles passam a não frequentar mais a mesa, perdem a socialização, exatamente de não serem cobrados nesse sentido da alimentação, né? Então, isso é frequente, é comum. É uma doença só entre adolescentes ou da gente mais velha? Não, adulto também. É predominante, 90% adolescente. 90% adolescente. E adolescente já teve algum distúrbio antes? Não obrigatoriamente. A maioria desencadeia, né? A gente tem esse diagnóstico nesse período mesmo da adolescência, conflito com o corpo, conflito com a imagem, né? Porque a doença, na verdade, é uma obsessão pelo corpo, pela magreza. E essas formas mais graves, existe uma distorção da autopercepção. A anoréxica clássica, doente, ela não se vê magra. Para ela tem obesidade, ela está gorda. Existem alguns testes que nós fazemos de espelho, de papel, desenhando e mostrando. E existe isso, uma distorção de imagem. É como se tivesse uma cortina, uma névoa na frente. Ela não vê o que nós vemos, a maneira como nós enxergamos. Como é que você faz uma pessoa com anorexia comer? A nutricionista? O tratamento nutricional é diferenciado. Não é um atendimento prescritivo. Eu não posso fazer uma prescrição de dieta, café da manhã, lanche da manhã, almoço, de forma nenhuma. Aquilo é muito comida, ela não volta nunca mais. Eu tenho que criar uma relação de amizade com esse portador. A gente tem um hábito, porque normalmente são meninas, mas hoje a gente tem até uma incidência entre gays, né, entre homens, né? A gente tem uma pequena incidência, mas é muito comum entre mulheres. Eu tenho que criar uma proximidade com aquela menina. Os encontros são semanais com o nutricionista. Quando você fala de custo, obviamente, isso impacta também, claro, né? Eu não posso ficar distante. A gente tem que descobrir o que leva ela a isso.
E aí eu vou estabelecer semanalmente pequenas metas. O que ela não deixava de comer, ela vai passar. E semana que vem a gente vai discutir sobre isso. Às vezes não há ganho de peso. Essa menina é pesada normalmente de costas para balança. Ela não sabe o peso dela e não pode saber. Se houver perda de peso, eu vou sinalizar que ela perdeu tantos gramas naquela semana. Mas se houver ganho, ela não fica sabendo, né? A gente vai negociar. Porque ela saber que ela ganha, ela enlouquece e não volta e se purga. A gente é um pode ter aspecto associação. importantíssimo do tratamento nutricional, essa relação. Realmente não dá para ver a balança. Tem situações que nós acompanhamos com o paciente internado e a nutrição avalia e faz cardápio diário, né? Nessas formas muito graves, a mudança do cardápio é diário, né? E tanto que tem extremos que tem que fazer uma nutrição interal, que é uma alimentação via nasal. Então, chega a esse extremo, né? Então, esse não domínio, né? Retirar do domínio dela esse controle sobre a balança realmente é muito importante. Não pode ver. Gera uma ansiedade muito grande e aí chega um momento que tem que entrar com um medicamento psiquiátrico que a gente tenta adiar e corrigir da forma fisiológica, que é corrigir o distúrbio alimentar e o distúrbio psicológico. A droga psiquiátrica nem sempre é a mais eficaz para ajudar essa paciente. E aí a gente vai negociar semanalmente. Hoje, essa semana, você vai comer meia maçã toda manhã. Isso, você come meia maçã, a gente vai, colocar meia maçã com um pouco de iogurte, vamos falar sobre a parte proteica, que é interessante, mexer um pouco com... Você vai criar músculo se você comer proteína. Isso, né, que vai ser interessante. Coisas para seduzir, é uma né? É um jogo de sedução, né? Isso, às vezes eu preciso de usar algum suplemento alimentar, o que é muito difícil elas aceitarem, como assim o catéter, é muito difícil eles aceitarem, porque sabem que estão sendo alimentados. E ser alimentado vai engordar. E é muito difícil isso, então tem que ser em quantidades, aí próximo, tentar diminuir a atividade física ou fazer com que não faça. Quantas têm anorexia, estão amenorreicas, não estão menstruando e fazem jump de manhã, spinning à tarde, vão caminhando para o trabalho, voltam para o trabalho, vão para a faculdade caminhando. E aí é um trabalho também do nutricionista para diminuir esse gasto energético que é altíssimo. Não come e gasta muito. É uma reeducação total. E é de atitude, não é de alimento, é comportamental. Por isso, a terapia é muito importante. É de comportamento que leva você a fazer isso. Lembrando que elas dominam o alimento. Sabem mais de nutrição do que eu. Exato, sabem o valor calórico, a proporção de proteínas, de lipídios, de carboidrato, isso tudo. Questionam muito, falam, não vou fazer. Para comer um ovo, eu não vou comer um ovo, Patrícia. Não adianta, eu não vou comer. O suplemento eu não vou usar. Um ovo? E aí tem mas que haver... Mas ovo é o alimento melhor do mundo, né? Não adianta falar isso. Mas nessa fase inicial, elas nos veem como um agressor. Então, por isso que está impedindo ela de chegar no objetivo dela. Por isso que a Patrícia falou, tem que conquistar, passar primeiro para aquela fase de conquista do paciente. Então, não dá para chegar impondo prescrição, né? E no caso da nutrição... Se ela fizer um menu mesmo, né? Almoço, aí o nutricionista adora o lanchinho da manhã, lanchinho da tarde. Lanche, não sei o quê. Eu recebo no meu consultório pacientes que tiveram falha de tratamento, transtorno alimentar por conta disso. O nutricionista faz a dieta prescrevendo almoço, arroz, feijão, lanche de... Ela vê aquilo dali, ela surta, de forma nenhuma. Acha um absurdo. Como é que vai ingerir aquilo tudo ali? Não volta mais para o tratamento. É um paciente diferenciado. Você tem que pode individualizar. Se não seduzir. Né? E você já viu alguém assim quase morrer? Já tive casos graves internados. Eu tive há muitos anos uma paciente que ela ficou 1 mês no hospital aqui no Rio e 4 meses no segundo hospital. Houve uma troca de equipe porque não conseguiram conduzir o caso por diversas dificuldades, né? E essa menina ela ficou internada durante 4 meses, a janela do hospital fechada pelo lado de fora por conta da ideação suicida. E ela chegou no peso, na época, de 32 quilos, não me lembro, o IMC era algo em torno de 14 também, uma situação muito crítica. Ela só comia pera sem casca, escorrendo aquele líquido da pera pelo canto, e foi uma forma muito grave. Essa fez nutrição enteral.
e um tratamento também com antipsicótico, que foi o que tirou. Hoje ela está muito bem. É mesmo? Está normal, assim? Até magra, mas não está... Não, tem um corpo normal, mas foi isso, foram 4 meses de concretamente, o que acontece? internação. Elas ficam inapetentes, elas se auto-sabotam? O que acontece exatamente? São vários os mecanismos, né? No início, é o que eu comentei, pode até haver um componente de fome, mas elas aprendem a contornar para atingir aquele objetivo, né? Mas a doença é um transtorno psiquiátrico. E tem que é obsessão pelo corpo. E tem que reduzir a ansiedade, porque também deve dar uma ansiedade. Devem ser pessoas ansiosas. Na fase de tratamento, essa ansiedade piora, ela se exacerba, porque você tem um profissional de saúde que está ali para fazer exatamente o que você não quer. Tem a cobrança da família. Então, aumenta a ansiedade. Às vezes a família tem que se envolver. A família tem que se envolver. Se não tiver a família envolvida, não tem sucesso. jogo. Não tem sucesso o tratamento. Precisa de uma equipe multidisciplinar e precisa de um aporte importante da família. Familiar. Porque, no caso da nutrição, tem 2 aspectos importantes que a Patrícia pode comentar. Um, ela falou há pouco. Essas pacientes mais graves, nós não podemos chegar e já colocar uma quantidade de comida que a gente julgue ideal, porque pode piorar o quadro. A gente pode, numa hiperalimentação, provocar uma doença. Então, essa reintrodução da alimentação... É uma desnutrida, tem que ser progressiva. No indivíduo desnutrido, se a gente superalimentar, a gente faz uma síndrome, que é a síndrome da realimentação, e aí a gente tem distúrbio hidroeletrolítico, a gente tem um doente mesmo ali na nossa frente. É grave. Então, a hiperalimentação Sai também. de doença pra Essa outra. falta, a anorexia quer dizer falta de fome. No caso delas, é a anorexia nervosa, que é uma doença psiquiátrica. A fome existe, mas depois o corpo entra em uma adaptação metabólica também. O corpo, para poupar energia, ele também tem menos esses reflexos de fome, enfim. Fora as que fazem purgação, né? Não se alimentam e ainda usam laxantes, eu tive uma aluna assim, ela comia e ela tomava 5 laxantes. Diurético, provoca vômitos. Ela comia e ia direto, foi uma loucura. Existe o gosto da anorexia, uma doença que seja... Existe. Obesidade. Existe. Hoje não é uma situação ainda oficial no meio acadêmico, né? Mas nós abordamos 2 assuntos hoje. A vigorexia e a ortorexia. Né? Vigorexia é o oposto. Aí geralmente ocorre mais entre os homens, frequentadores de academia, que tem aquele culto ao corpo, a fisicultura. Né? Exatamente. Então, ele nunca está satisfeito com o corpo que tem. Quer sempre uma massa muscular a mais, um desenho a mais. E aí exagera, perde o limite, só que no sentido contrário. A vigorexia também é chamada de anorexia reversa ou síndrome de Adonis, né? em referência à mitologia. Mas é isso, então existe uma situação exagerada ao oposto. E a ortorexia, que é um outro aspecto muito interessante hoje... Não, é o comer politicamente correto. É o comer saudável, então, essa doença para tudo ser extremamente saudável, olhar rótulo, conhecer os alimentos, só come se for orgânico... Exatamente. Essa está muito comum. Muito comum. Está ficando muito comum. Aí nada que tenha glúten, nada que tenha lactose. As pessoas pálidas. Isso, exatamente. Então, mas sem glúten, sem lactose, sem gosto, sem adoçante. E cada hora vem uma coisa. Semana passada teve a descoberta do adoçante em coisa quente, é tóxico. Então, em café seria tóxico, aí não sei o quê. E vai indo. E cada vez a imprensa também dedica um espaço muito grande a essas descobertas. E muitas delas sem comprovação ainda, né? E vão e voltam. Daqui a um ano, nada daquele nada. Flávio, muito importante essa colocação sua, porque tem um aspecto que nós não comentamos. Tanto a ortorexia quanto a vigorexia também podem provocar doença. Tá? Porque, no caso da vigorexia, é muito frequente. O indivíduo, o rapaz, ele começa a se dedicar só àquela academia. Então, ele diminui o trabalho, diminui a escola e chega numa fase em que ele começa a não render, porque começa a solicitar demais do organismo e perde o equilíbrio. E aí começam as doenças também.
Então, a vigorexia também lá na frente pode levar um desequilíbrio, né? Não é saudável. Já que a gente vai falar de teatro daqui a pouco, é meio escorrer os pegas e ficar o biscoito. É uma coisa. Tem que tomar um certo cuidado mesmo, ou muito cuidado. Intervalo. A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.